Olá, turma do Bojador, tudo bem com vocês? Como é que você está? Tá me ouvindo? Tudo bem com você? Nós vamos falar da aula de literatura, nós vamos para a aula de literatura e vamos falar da terceira geração modernista. Nós já falamos da primeira, que foi aquela geração de ruptura, aquela geração que queria romper, que queria quebrar, que queria destruir tudo, chamada geração da destruição, tudo que era passado, principalmente o movimento, se opondo, né, principalmente ao movimento parnasianista. E nós temos também a segunda geração, foi aquela geração mais madura, de construção, que deu continuidade à primeira. Essa terceira geração, ela vai acontecer no momento histórico, numa fase que o Brasil estava um pouco melhor do que as anteriores, né? Que é a fase de redemocratização do país, ou seja, deixa aquela ideia do Estado Novo, né, implantada pelo Getúlio Vargas, deixa de lado. O ano, né, de 1945 é o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, e justamente essa geração de modernista, ela vai de 1945 e diante, né? A primeira seria de 22 a 30, a segunda de 30 a 1945 e essa terceira a partir de 1945. E aqui nós temos o final da Segunda Grande Guerra e temos também o final do sistema totalitário nazista, tá? Por outro lado, está iniciando também a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética e a corrida armamentista. Certo. Quais são as principais características desse movimento literário? Tá? Nós temos o academicismo, que seria justamente enquanto que a primeira geração queria destruir tudo, queria quebrar tudo, queria romper mesmo com tudo que era passado, com o parnasianismo, aqui nós temos o academicismo. Eles rompem com essa primeira geração. Eles vão buscar de novo uma forma de usar a estética literária a seu favor. Então, eles vão buscar os modelos academicistas novamente. Então, existe o passadismo, o retorno ao passado, volta um pouco, né? Falando, espera aí, gente, vamos pensar, não vamos quebrar tudo, não, vamos destruir tudo, não, vamos repensar isso aí. Então, ele se opõe àquela liberdade formal, de uma linguagem mais solta, mais cotidiana, uma linguagem mais voltada aí né, para a liberdade da linguagem, mas uma linguagem mais culta. Eles trazem também a ideia de experimentações artísticas, de ficção experimental. Então, é um momento de muita inventividade, de muita criação, de muita criatividade, né? Invencionismo. O realismo fantástico, por exemplo, nos contos de Guimarães, nas obras que são publicadas, há muito essa coisa do realismo dos contos fantásticos, narrados aí a partir das histórias, dos contos de Minas Gerais, por exemplo, né? O retorno à forma poética, como eu disse para vocês, a valorização da métrica e da rima. Então, eles voltam a ser influenciados pelo parnasianismo e o simbolismo. Lembra que o parnasianismo é a forma pela forma, e o simbolismo é aquele movimento que trabalha simbologias, né? A musicalidade, o sensorial, os sentidos, a flor da pele na poesia, tudo isso é voltado. Então, as estéticas desse momento elas se voltam para o parnasianismo e simbolismo, né? Carregando toda aquela questão das figuras de linguagem, né? Da métrica, da rima. As inovações linguísticas, então aqui há uma inventividade muito forte, e a metalinguagem, ou seja, a criação de palavras, a criação de modo e maneiras de se escrever. Há uma nova forma de se escrever, ao mesmo tempo partindo principalmente desse ponto, né, das inovações da linguagem. O regionalismo desse momento é um regionalismo universal, tá? Diferente do regionalismo da segunda geração. No regionalismo aqui, nós temos um regionalismo que parte não só do local, não é um regionalismo que vai tratar de uma localidade específica, da cultura dos mineiros, da cultura dos baianos, ou da cultura dos paulistas, dos pernambucanos, dos cariocas, não. É a cultura universal. Fala-se de uma região, regionalismo no caso do campo, né, das regiões, das histórias que tratam mais do interior, só que do ponto de vista universal. A dor humana ali, ela é geral. Ela não é de uma pessoa que mora em determinada região, mas é uma dor que vai repercutir em quem lê essa obra, mesmo estando lá na Alemanha, mesmo estando na França, mesmo estando na Inglaterra. Ela vai ler o livro, tanto que essas obras elas foram muito
traduzidas e elas foram muito publicadas por conta disso, que os leitores do mundo inteiro se identificavam, então era para o ser humano, por isso que é nesse sentido universal, não é só falando de um local específico. A temática social e humana, bem discutida, e a linguagem mais objetiva, né, muito mais objetiva. E nós temos aqui a prosa, né? A prosa desse momento é uma prosa considerada de três maneiras. Uma delas é a prosa urbana, né, que é uma prosa que acontece na ambientação, nos espaços da cidade, em detrimento do campo e do espaço agrário, por exemplo. Nesse estilo, destaca-se a escritora Lígia Fagundes Telles, né, que vai escrever suas obras nesses ambientes. Nós temos também a prosa regionalista, que ela absorve, né, o aspecto do campo, a vida agrária, né, da fala coloquial, a jornalista, a linguagem do caipira, a linguagem do homem do campo. Na obra de Guimarães Rosa, por exemplo, que ele vai utilizar muito da linguagem, né? Então, nesse momento, a prosa dele é extremamente regionalista. Como eu falei para vocês, um regionalismo universal, mas regionalista. A prosa intimista também, né, é que é aquela prosa que vai falar da exploração do íntimo do ser humano, né? Temas humanos, né? A noção mais psicológica e subjetiva da alma humana. Então, aqui a prosa intimista ela vai falar muito dos aspectos psicológicos, ou seja, as coisas acontecem do lado de dentro e não do lado de fora das pessoas. E esses aspectos são observados nas obras de Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles, né, que são obras mais femininas. Então, como eu disse para vocês, nós temos aqui a prosa urbana, regionalista e intimista. A poesia é uma poesia que vai se voltar para uma preocupação com a estética, ou seja, a metrificação, a versificação rigorosas, tá? Bem rigorosas. Busca-se a perfeição, ou seja, o culto à forma e à língua padrão, a norma culta, não é mais como antes, que era a linguagem coloquial, familiar, não. A linguagem aqui, ela é padrão, ela é culta. O labor poético se dá a partir de uma linguagem, né? E o principal autor da poesia que nós temos é o João Cabral de Melo Neto. Ele é o representante da poesia modernista da terceira geração. Ele é conhecido como poeta engenheiro, daí você tira, né? O que o engenheiro faz? Ele calcula, ele metrifica, ele conta, né? Ele trabalha com matemática. E é isso que o João Cabral queria fazer com a poesia. Ele dizia que a poesia não tinha que ser sentimento, emoção, vindo do coração, não. E nem era inspiração. A poesia era expiração, era trabalho, era labuta, era uma estética rigorosa que representasse a perfeição formal. Então, a métrica muito trabalhada. Ele ia trabalhar muito com essa questão da métrica, do verso, da contagem da sílaba poética, como se a poesia ela não viria de uma iluminação, de uma intenção do autor, mas do trabalho diário. Olha o nome das obras dele, ó. Pedra do Sono, daí você tira, não é Flores do Sono, não é algo doce, algo gentil, não, é algo duro, assim, para quebrar mesmo, pedra do sono, algo para romper, né? Da pedra do sono, ideia de dureza da vida e a dureza da poesia, a dureza da estética, do labor estético. O Engenheiro, outro nome também, né? E a principal obra dele, né? Que trata da questão do retirante nordestino, que sai da região mais distante para uma região mais, uma cidade grande, como Recife, que é o caso de Morte e Vida Severina, tá? Que é uma das suas grandes obras, e também é uma das grandes obras da literatura brasileira. Bom, falando da prosa, né? Continuando, nós voltamos para a poesia, né? Nós falamos ali da prosa intimista, vamos falar de Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu em 1920 até 1977, né? Foi a vida dela. Ela se destacou como uma poesia e na prosa, com um caráter lírico e intimista. Ela vai falar muito da mulher, né? O principal personagem da Clarice é o mundo feminino, é a personagem que está no universo feminino. E ela trabalhava muito com essa questão do fluxo da consciência, ou seja, as coisas não aconteciam do lado de fora. O que estava acontecendo do lado de fora não era tão importante. O que era importante era o que estava acontecendo do lado de dentro, era o fluxo da consciência. Então, ela conseguia, por isso que era
Então, e muitas dos textos que são atribuídos a ela na internet não são delas, viu? Tem muita coisa da Clarice aí que tá despencado aí na internet, que não é dela, mas assim, que são frases dela, né? Mas ela deixou um material muito intenso, muito forte e muito interessante nesse sentido de trazer essa coisa foi uma das primeiras autoras, né, que trouxe essa questão de pegar a consciência, né, o interior da personagem, o monólogo interior, enquanto a personagem está ali conversando com ela mesma. Né? Então, o diálogo, as coisas estavam acontecendo na obra, o que importava era o fluxo da consciência, era o que estava acontecendo no plano interior, né? Os debates, as contradições, os sentimentos que vão, que vêm, né? Então, tudo isso estava acontecendo. Outra característica muito interessante dela são as epifanias, que era o quê? Tipo um momento de destaque, um momento de despertar, digamos assim, como se a personagem, numa situação corriqueira, ela encontrou uma barata, ela encontrou às vezes algo asqueroso, um rato, uma barata ali no meio do caminho, e ela tem um start, ela tem um novo, um despertar. Tem uma personagem mesmo que encontra uma barata e ela começa a mudar todo o plano de vida dela a partir daquela barata. Uma outra, ela encontra com um mendigo na rua, e aí ela tem um despertar, fala, meu Deus, quanta desigualdade social, quantos problemas no mundo, sabe? A epifania é esse processo de, sabe, de start, de despertar mesmo, de acordar, né? E as principais obras dela são Perto do Coração Selvagem, foi a primeira, né? A Cidade Sitiada, A Paixão Segundo GH e A Hora da Estrela, que é da Macabea, né? Que é uma das suas grandes obras também. Bom, o próximo autor desse momento é o João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, de 1908 a 1967, né, foi um dos maiores poetas do Brasil, sendo que a maioria de suas obras são ambientadas no sertão. Poetas escritores, na verdade, né? Ele escreveu na prosa mais. Ele vai, né, autor como autor, ele escreve sobre o sertão mineiro, só que o sertão mineiro é universal, como eu disse para você. Não é o sertão só mineiro, né? Universal, trazendo as questões mineiras ali, contando os causos, as histórias da roça, do sertão, mas numa linguagem que você lê, se você não for um leitor antenado ou for um leitor iniciante, você vai dizer, ué, isso aqui é português? Isso aqui é brasileiro? Isso aqui, esse autor é mesmo brasileiro? Porque ele faz uma mistura com todo o conhecimento de mundo. Ele era médico, formado, né? Trabalhou na cidade dele, sabe? Ele trabalhou em cargos importantes aqui no Brasil, teve um conhecimento, viajou, morou fora, voltou. Só que ele não queria ser médico. Ele descobriu que ele queria falar do sertão, ele queria ser escritor. Ele era muito bom escritor. E ele trouxe, através do conhecimento dele da área da medicina, das línguas que ele falava várias línguas, ele era poliglota. Então ele trouxe essa questão da mistura de outras línguas pro caipira, né, pro falar sertanejo mineiro ali. Ele misturou tudo isso e transformava isso em neologismos. Então ele mexia com a sintaxe da língua, ele mexia com, ele transformou a língua do modo de escrever, trazendo essas criações vocabulares para dentro da literatura, nessa linguagem regionalista. E ele também era um grande contador de histórias, né? Então você vai lendo as obras dele e você vai se deparando com uma série de fatos muito corriqueiros, que você pode até lembrar de um fato seu cotidiano, por isso que é universal, todo ser humano vai se identificar, e ao mesmo tempo as histórias, as narrativas dele, em que ele vai tratar de questões humanas muito profundas, muito filosóficas, muito fortes, a questão de Deus, do diabo, das crenças, das religiões, dos mistérios do mundo, da vida cotidiana. São muitas temáticas bem profundas que ele vai tratar, por exemplo, numa das suas grandes obras, que é O Grande Sertão Veredas, né? Grande Sertão Veredas, de 1956, Sagarana, é um livro de contos dele, Corpo de Baile, Primeiras Histórias, e por aí vai, tá? Então são as obras aí do grandíssimo autor Guimarães Rosa. Além deles, né, eles são os principais, tá? Ó, o Guimarães Rosa, Clarice Lispector e o João Cabral de Melo Neto. Além deles, muitos autores consideram também o Ariano Suassuna,
né, de 1927 a 2014. Ele foi um autor recente, né? Escreveu O Alto da Compadecida, e ele é defensor da cultura popular brasileira. Suassuna, ele escreve romances, né, peças de teatro, poesias. Os Homens de Bairro é o nome das suas obras, de 1949. Alto de João da Cruz, O Rico Avarento. Então ele defendia. Se você colocasse no YouTube Ariano Suassuna, você vê muitas entrevistas dele. Ele é muito interessante. Ele defendia essa coisa da cultura, da arte brasileira, da importância da gente, né, valorizar o que a gente tem, do que nós temos dentro da obra. E uma das suas grandes obras, né, é o Alto da Compadecida. Você deve ter assistido, foi televisionado, né, enfim, um alto foi feito para o teatro e foi filmado, né, muito interessante, muito legal. Quem não assistiu, né, o Auto da Compadecida. E a grande autora também desse momento é Lígia Fagundes Telles. Escreveu romances, contos e poesias, sendo uma de suas marcas a exploração psicológica das personagens, né, como Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, Antes do Baile Verde e As Meninas, tá? Essa é aí uma das grandes autoras e escritoras também para você pesquisar. Eu sugiro que você leia alguma dessas obras, que você veja algum desses autores, tá bom? Essa aula foi mesmo assim, um geral, para você conhecer rever esse assunto, conhecer esses autores um pouco, e você fica aí de exercício, você procurar um conto da Clarice, um conto do Guimarães para você ler, para você entender melhor quais são essas características na prática. Se você tiver dúvidas, quiser fazer alguma pergunta para a gente prolongar o nosso debate, a nossa aula, fica aí. Eu espero que você anote, né, essas características. É bom, muito bom você escrever, você anotar as coisas para você sempre ter em mãos, né? Quem foi a escritora mais intimista? Quem foi o autor regionalista da terceira geração? Quais foram os principais autores? Tudo isso nos vestibulares, no Enem, você deve ter de cor, tá bom? É isso. Então, bons estudos, fica com Deus, fica bem, até mais. Tchau, tchau.